China, documentos vazados expõem plano de Xi Jinping para controle total da internet. A Freedom House, em seu relatório anual de liberdade na internet, classificou a China como o pior abusador da liberdade da internet do mundo, pelo 6º ano consecutivo. O líder chinês Xi Jinping ordenou pessoalmente ao regime comunista que concentrasse seus esforços no controle da internet global, deslocando o papel influente dos Estados Unidos, de acordo com documentos internos do governo recentemente obtidos pelo jornal The Epoch Times. Em um discurso de janeiro de 2017, Xi disse que o poder de controlar a internet havia se tornado o novo ponto focal da competição estratégica nacional da China e apontou os Estados Unidos como uma força rival que se coloca no caminho das ambições do regime. O objetivo final do discurso era tornar conhecido que o Partido Comunista Chinês quer controlar todo o conteúdo da internet global, para que o regime possa exercer o que Xi descreveu como o poder da palavra sobre as comunicações e discussões no cenário mundial. Xi delineou a visão de usar a tecnologia para governar a internet, a fim de obter controle total sobre todas as partes do ecossistema online, sobre aplicativos, conteúdo, qualidade, capital e trabalho. Seus comentários foram feitos na 4ª reunião de liderança do principal regulador da internet do regime, a Comissão Central para Assuntos do Ciberespaço, em Pequim, em 4 de janeiro de 2017, e detalhados em documentos internos emitidos pelo governo provincial de Liaoning, no sudeste da China. As declarações confirmam os esforços feitos por Pequim nos últimos anos para promover sua própria versão autoritária da internet como modelo para o mundo. Em outro discurso de abril de 2016, detalhado em um documento interno do governo da cidade de Yanshan, província de Liaoning, Xi proclamou com confiança que na luta para controlar a internet, o PC chinês deixou de jogar como defesa passiva para jogar ataque e defesa ao mesmo tempo. Tendo construído com sucesso o aparelho de vigilância e censura da internet mais extenso e sofisticado do mundo, conhecido como o Grande Firewall, o PC chinês sob Xi está-se voltando-se para o exterior, defendendo uma internet chinesa cujos valores vão contra o modelo aberto defendido pelo Ocidente. Em vez de priorizar o fluxo livre de informações, o sistema do PC chinês visa dar ao Estado a capacidade de censurar, espionar e controlar os dados da internet. Contra o ZHUA. O líder chinês reconheceu que o regime está atrasado em relação aos Estados Unidos, o jogador dominante neste campo, em áreas-chave como tecnologia, investimento e talento. Para realizar suas ambições, Xi enfatizou a necessidade de administrar as relações da internet com os Estados Unidos, enquanto faz preparativos para travar uma guerra dura com o país nessa área. O regime deve usar as empresas americanas para atingir seu objetivo, disse Xi, sem entrar em detalhes sobre como isso seria feito. Ele também ordenou ao regime que amplie sua cooperação com a Europa, países em desenvolvimento e Estados-membros da The Belt and Road Initiative, BRI, para formar um contrapeso estratégico contra os Estados Unidos. A The Belt and Road Initiative é um grande projeto de investimento em infraestrutura lançado por Pequim para conectar a Europa, Ásia, África e Oriente Médio por meio de uma rede de conexões ferroviárias, marítimas e rodoviárias. O plano foi criticado pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, que disseram ser um canal para Pequim aumentar seus interesses políticos e comerciais nos Estados-membros, ao mesmo tempo em que sobrecarrega os países em desenvolvimento com uma pesada dívida. A BRI também pressionou os países a aderirem a projetos de Rota da Seda Digital, que envolvem infraestrutura de TIC, tecnologias de informação e comunicação. Pelo menos 16 países assinaram memorandos de entendimento com o regime para trabalhar nesta área. Estratégia tripla. Xi ordenou que o regime se concentrasse em 3 áreas críticas em sua busca pelo controle da internet global. Primeiro, Pequim precisa ser capaz de estabelecer as regras que governam o sistema internacional. Em segundo lugar, deve instalar substitutos vindos do PC chinês em cargos seniores nas organizações globais da internet. Terceiro, o regime deve controlar a infraestrutura subjacente à internet, como servidores raiz, disse Xi. Os servidores raiz do sistema de nomes de domínio, DNS, são essenciais para as comunicações na internet em todo o mundo. Direciona os usuários aos sites que pretendem visitar. Existem mais de 1.300 servidores raiz no mundo, cerca de 20 dos quais estão na China, enquanto os Estados Unidos têm cerca de 10 vezes mais, de acordo com o site rootservers.org. Se o regime chinês obtiver controle sobre mais servidores raiz, poderá redirecionar o tráfego para onde quiserem, disse Gary Milievski, especialista em segurança cibernética e editor da Cyber Defense Magazine, ao Epoch Times. Por exemplo, se um usuário quiser ir a um artigo de notícias sobre um tópico que Pequim considera sensível, o servidor DNS do regime pode direcionar o usuário a uma página falsa que diz que o artigo não está mais na internet. No momento em que você controla a raiz, pode falsificar e forjar qualquer coisa, disse ele. Você pode controlar o que as pessoas veem e o que elas não veem. Nos últimos anos,
o regime fez progressos na direção estratégica dada por Xi. Em 2019, a gigante chinesa das telecomunicações Huawei propôs pela primeira vez a ideia de uma internet completamente nova, chamada New IP, Internet Protocol, para substituir a infraestrutura de meio século que sustenta a web. Eles disseram que o novo IP seria mais rápido, mais eficiente, flexível e seguro do que a internet atual, e construído pelos chineses. Embora a nova propriedade intelectual possa levar a uma rede global aprimorada, Milievski disse, o preço por isso é a liberdade. Não haverá liberdade de expressão. E haverá escuta em tempo real, o tempo todo, de todos, disse ele. Qualquer um que se juntar a ele será interceptado por um único governo. A proposta foi feita em uma reunião de setembro de 2019 realizada na International Telecommunication Union, ITU, uma agência da ONU responsável por estabelecer padrões para problemas de computação e comunicação que atualmente é liderada pelo cidadão chinês Zhao Yulin. O novo IP será formalmente discutido na Assembleia Mundial de Padronização das Telecomunicações da OIT em março de 2022. Milievski disse que é improvável que o plano obtenha amplo apoio entre os países, mas que pode ser adotado por estados autoritários com ideias semelhantes, como a Coreia do Norte e, posteriormente, por países que assinaram o BRI e estão lutando para pagar seus empréstimos à China. Isso aceleraria uma ramificação da internet, o que analistas como o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, chamaram de Splinternet, disse Milievski. A rede comunista e o resto do mundo. O The Epoch Times entrou em contato com o Huawei para comentar, mas não obteve resposta. Importante talento. De acordo com o documento, Xi ordenou que o regime do PC chinês estabelecesse 3 ecossistemas, tecnologia, indústria e política, para desenvolver tecnologias básicas de internet. Ter trabalhadores qualificados era a chave para esse plano, e Xi ordenou que talentos em todo o mundo fossem recrutados. Isso seria feito por meio de empresas chinesas, prescreveu Xi. Xi disse às empresas chinesas para convidar, proativamente, talentos de alto nível, estrangeiros e estabelecer centros de pesquisa no exterior e contratar especialistas de origem chinesa e estrangeira para trabalhar para eles. Entretanto, Xi apelou ao regime para estabelecer um sistema de formação profissional na China, que pode desenvolver sistematicamente uma força de trabalho altamente qualificada a longo prazo. Ele também ordenou que funcionários de cada nível de governo orientassem as empresas chinesas no desenvolvimento de seus planos de negócios, a fim de se alinharem com os objetivos estratégicos do regime e encorajar as empresas capazes a tomar a iniciativa de desenvolver inovações em tecnologias. As empresas devem ser educadas para ter consciência nacional e salvaguardar os interesses nacionais, disse Xi. Só então o regime deve apoiar e encorajar sua expansão. Como o talento e a tecnologia essenciais estão concentrados no exterior, o líder chinês também ordenou às autoridades que apoiassem o desenvolvimento de um grupo de empresas multinacionais de internet que podem ter influência global. Tornando a internet vermelha. Xi, em seu discurso de 2016, disse que todo o conteúdo da internet se enquadra em 3 categorias: zona vermelha, zona preta e zona cinza. O conteúdo da zona vermelha refere-se ao discurso alinhado com os requisitos de propaganda do PC chinês, enquanto o material da zona negra viola essas regras. O conteúdo na área cinza está no meio. Devemos consolidar e expandir a zona vermelha e expandir sua influência na sociedade, disse Xi em um discurso que vazou em agosto de 2013. Devemos ousadamente entrar na zona negra e lutar duro para que gradualmente mude de cor. Devemos lançar ações em grande escala visando a zona cinza para acelerar sua conversão para a zona vermelha e evitar que se torne a zona negra. Dentro da China, o Partido Comunista Chinês tem domínio absoluto sobre o conteúdo e discussão da internet através do Grand Firewall, um enorme aparato de censura da internet que bloqueia sites estrangeiros e censura conteúdo que o partido considera inaceitável. Ele também contrata um enorme exército de trolls online, chamado de Exército de 50 centavos, para manipular a discussão online. Um relatório recente descobriu que o PC chinês tem 2 milhões de comentaristas pagos na internet e conta com uma rede de 20 milhões de voluntários em tempo parcial para realizar trollagem online. A Freedom House, em seu relatório anual de liberdade na internet, classificou a China como o pior abusador da liberdade da internet do mundo, pelo 6º ano consecutivo. Cidadãos chineses foram presos por usar software para contornar o Grand Firewall e punidos por postar comentários online desfavoráveis ao regime chinês. Em um incidente notório durante os estágios iniciais da pandemia, o médico denunciante Li Wenliang foi repreendido pela polícia por espalhar boatos, após alertar colegas em um grupo de bate-papo de mídia social sobre um vírus semelhante ao SARS na cidade de Wuhan. Nos comentários de 2017, Xi disse ao regime para formar um grupo maior de pessoas vermelhas influentes na internet para moldar as percepções dos usuários sobre o PC chinês.
Ele também pediu uma expansão do exército de 50 centavos das Forças Armadas para operar dentro e fora da internet da China. Desde a crise do Covid-19, os comunistas chineses intensificaram dramaticamente seus esforços para influenciar a opinião pública no exterior. Usando grandes redes de contas de trolls no Twitter e no Facebook, o regime conseguiu espalhar e amplificar propaganda e desinformação sobre questões como a pandemia, tensões raciais nos Estados Unidos e a opressão do regime aos muçulmanos uigur em Xinjiang.